Fala aí, Doc. Eu sou Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med & Co. E hoje eu tô aqui com a Samala Araújo, copywriter, redatora, e a gente vai bater um papo sobre criação de conteúdo. É o bicho de sete cabeças, eu acho que para qualquer pessoa que tá ingressando na rede social hoje, né? Meu, o que eu posto? Tem um assunto para falar todo dia, toda semana com o público. Eu acho que todo mundo tem essa dor, né, Samala? Assusta um pouco mesmo, mas a gente tem que começar de algum lugar. E produzir conteúdo não é um bicho de sete cabeças, mas também não é todo mundo que tem essa facilidade. No que se trata dos médicos, a gente ainda tem o Conselho Federal de Medicina, que barra algumas formas de comunicação por motivos necessários, para não gerar concorrência desleal, autopromoção, né? Essa parte mais delicada aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas gerar conteúdo, primeiro você tem que conhecer o seu público, para quem que você está falando. Vamos dar 2 passos para trás antes, vamos lá. Me fala da onde você começou a fazer, o que você fez. Vamos lá, puxa a cordinha. Vamos voltar um pouco, desculpa, eu que me Não, imagina. adiantei. Fala aí pra gente um pouco de você. Eu sempre gostei de escrever e de ler desde muito neném, tipo, sei lá, com 8 anos eu já lia um livro atrás do outro. E eu quis transformar isso em profissão, porque na minha cabeça o melhor modo de você trabalhar é com algo que você ama. E eu descobri propaganda e marketing, descobri a redação e fui por esse lado. Desde os meus 18 anos eu já escrevo, profissionalmente já escrevo, cuido de redes sociais. Quando começou a faculdade eu fui me especializando, cursos secundários. Você fez faculdade do quê? Desculpa. Propaganda e marketing. Propaganda e marketing. Isso. Tá. É que às vezes tem redatores que são jornalistas, né? Isso, tem a galera das letras, então vão mais pro lado mais... Eu fui mais pro lado criativo mesmo. E aí eu comecei a gostar um pouquinho mais de redação publicitária, me especializei, e aqui estou hoje, né, com quase 10 anos escrevendo aí para as pessoas. 10 anos na estrada, né? Já trabalhou em bastante agência de marketing? Trabalhei em uma agência por mais ou menos 5 anos, fixa, e freelei bastante também, né? Me aventurei aí com outras parcerias. Legal. E vamos lá, então vamos começar a criar esse conteúdo então aqui hoje. Então. Vamos começar a criar Qual que é o conteúdo. primeiro passo para a gente começar a criar um conteúdo, para a gente poder se comunicar com a nossa audiência? Como é que você começa? Bom, primeira coisa, conhecer o cliente. Como, por exemplo, eu escrevo, eu tenho que conhecer para quem eu estou escrevendo. Quem é o público dele, com quem ele está falando. A pessoa é mais leiga ou a pessoa já sabe um pouco mais sobre o conteúdo? Porque tem médicos que escrevem para outros médicos e tem médicos que escrevem para pacientes. Tipo, eu sou um médico que escreve para outros médicos. Então, e tem médico que escreve para o paciente final. Então, aonde que está esse público? Qual é a idade dele? Para eu saber qual que é o tipo de comunicação que eu vou usar com ele. Quais são os valores dessa pessoa? Porque isso tem que ser levado muito a sério. Como é que eu posso explicar? Os valores dos médicos vai ter que estar ali. Eu vou ter que performar da forma que ele falaria. Sim. Ou se você vai criar conteúdo para você mesmo, tem que levar em consideração toda a sua estrada, quais são os problemas de dentro do consultório, quais são as queixas que os seus pacientes trazem. Tá, então assim, primeiro a gente delimitaria, né, a tal da persona, né, que todo mundo fala. Então a gente faria um desenho vamos supor que eu sou um geriatra, talvez. Então eu sou um médico que trata senhores idosos aí, senhoras idosas, né? Mas talvez eu não esteja me comunicando com ele, talvez eu esteja me comunicando com o filho dele que vai estar cuidando do pai e fala, olha, esse sintoma meu pai tem, vou buscar mais sobre esse assunto. Exato. Então, e nem todo mundo tá nas redes sociais, né? Nem todo mundo tá no Facebook, no Instagram. Então, você tem que ter a comunicação para um blog. Sim. Você, por exemplo, tá fazendo aqui o podcast, então tem que ter a comunicação para o podcast. Então, pulverizar para onde o seu
cliente tá, o seu paciente tá. E a gente só consegue saber onde ele tá se a gente sabe quem ele é, né? Exatamente. Basicamente, né? Por mais que a gente não pode limitar, né? Que, por exemplo, o Instagram é uma rede social mais jovem, não vai pegar o paciente do geriatra. Sim. Pode ser até que pegue, porque hoje tá todo mundo com o celular na mão, né? Tá todo mundo Mas o o filho o filho do seu paciente tá lá. O primo, o irmão, o sobrinho, alguém vai estar lá. Sim. Então você tem que comunicar de forma que ele entenda. Eu acho que a estatística é que metade da população brasileira hoje tá, né, no Instagram, né? Sim, muita nossa, pessoa, é muita né? gente. Não dá pra você ignorar isso, né? Não dá. As redes sociais não tem mais como ignorar. Porque por muito tempo a gente ainda viveu naquela ideia de que não vai mudar. Muda. Tá todo mundo lá, a nova geração nasce com o celular na mão. É engraçado, né? Você comentou, né, sobre aonde que o seu público tá, né? Então, no caso, assim, a gente pode pensar, o TikTok é uma rede muito mais jovem, né? Então, às vezes, se você quer impactar, né, um adolescente, um adulto jovem, talvez seja uma boa você começar a criar um conteúdo direcionado através do TikTok, talvez, Sim, né? Sim, inclusive, acompanho alguns médicos lá, principalmente para, por exemplo, médicas... ginecologistas que estão falando com mulheres que são tentantes ou estão em período de amamentação, porque até os 30 anos, até os 20 e poucos anos, que é aquela faixa etária, você ainda encontra no TikTok. Sim. E você vê que ali é só mais uma porta, ela não se restringe ali. Você vai entrar no site, vai ter conteúdo, você vai entrar no Facebook, no Instagram, vai ter conteúdo. Então, ali é mais uma porta. Pode ser que a maioria do público dela não esteja ali, né? Mas ela ainda está gerando conteúdo para esse público. Com certeza. Trazendo curiosidade das adolescentes também para se cuidar, enfim. Sim. E tantas outras formas de abordar o mesmo assunto. E vamos voltar então nessa tal da persona, então, né? Quando a gente está fazendo esse desenho de persona, tudo, o que a gente deve se atentar quando a gente está desenhando essa persona? Bom, existem vários pilares, mas hoje, no caso dos médicos, a gente leva em consideração idade do seu maior público, né? Como você falou, do geriatra, vai ser mais idoso, enfim. Vão ter pediatras que você vai falar com os pais. Então, a idade do público com quem você está conversando, renda, isso também entra em consideração. Sim. Porque, por exemplo, o status que o Instagram dá é diferente do TikTok, por exemplo. Sim. Então, para descobrir em que rede social ele tá. Localização. Não adianta você pulverizar pro Brasil inteiro se você só atende São José dos Campos. Você vai gastar dinheiro, gastar tempo, força de trabalho e não vai te trazer tanta rentabilidade. Então... É mais ou menos por aí. Você vai pegar ali quem você está atendendo e vai filtrar. Sim. Vai filtrar com quem você vai estar falando, levando em consideração a parte demográfica e geográfica, né? Sim. Vai fazer uma né? caixinha. Se você tem uma clínica popular, por exemplo, Sim. se você tem um consultório super high ticket, né, que você vai querer, não, eu vou me comunicar só com os granfinos de São José dos Campos para fazer um botox, fazer uma lipoescultura, eu sou um cirurgião plástico, Isso. Meu consultório é na melhor região da cidade, daí minha comunicação vai ser uma, né, minha persona vai ser outra também. Exato. Renda entra muito, muito em consideração, porque o cara que vai no SUS, né, que não tem um convênio médico, dificilmente vai gastar 30 mil, 40 mil em uma cirurgia estética. Com certeza. Então, você tem que saber com quem que eu tô falando. Eu tô falando com a pessoa que é mais humilde, tô falando com uma pessoa que é mais elitizada. A comunicação, a forma de você se comunicar com ela também muda. Porque a pessoa que vai ali pro mais elitizado já tá pesquisando um pouco mais sobre isso, que é uma cirurgia no nariz, que é uma rinoplastia. Ela já vai saber o que é a rinoplastia. Se você perguntar, sei lá, para
para uma pessoa um pouco mais leiga o que é rinoplastia, talvez ela não saiba o que é, você vai ter que explicar um pouco mais. Então, é aí que a comunicação pega, porque tudo isso vai direcionar para como é que você vai falar com aquele público. Sim, então... sim. E outra coisa, uma coisa que é uma palavra que tá muito na moda hoje, né? Que a gente ouve dor pra cá, dor pra lá, né? É a tal da dor, né? Tanto no mundo empresarial, quanto rede social, né? Então, eu agora que sou empresário também, direto, o pessoal, mas qual dor você tá resolvendo, né? Então, esse é o negócio. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dor que a gente vai resolver da nossa persona. Sim, o primeiro ponto é que eu acho que depois a gente chega lá, né? É que a gente não só resolve dores. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode oferecer para essa persona. Mas vamos falar de dor, então. Como é que você enxerga isso? Bom, basicamente, descobrir essa dor vai começar com o médico lá dentro do consultório. Quais são... aonde que ele está tendo dificuldade para atingir o paciente? Quais são as maiores queixas que os pacientes trazem? Porque esse tipo de conteúdo gera uma curiosidade. Porque, por exemplo, se você atender um paciente, 2, 3, com a mesma reclamação, pode ser algo que você possa abordar nas redes sociais para trazer mais gente para você. Para as pessoas, não só pensando no business, mas na questão de cuidado mesmo. Lógico. Porque não é só venda. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina, ele tem essas limitações exatamente por conta disso. Porque não é só gerar renda para ou a gente tem dois lados, né, nessa moeda. Então, tem que levar em consideração o lado do cuidado com o paciente, que é muito importante, que inclusive para o paciente é o mais importante. E lembrar que o médico ali também tá ganhando o seu, né? Precisa. Então, primeiro ter muito tato com o que você tá falando, como você tá falando, para não gerar, né, talvez um desconforto, ou com o paciente ou com a concorrência, porque isso também acontece. Sim. Mas as dores, o que a gente vai ver? Quais são as dificuldades? Qual que é a sua maior dificuldade no seu consultório? Né? Falar com o seu paciente, trazer o seu paciente para dentro. Você tem bastante gente te conhece ou não, eu não consigo... nas redes sociais eu não estou performando. Como é que o seu nome chega até o seu paciente? Sim. É indicação? É por conta de um trabalho voluntário? Você tem uma clínica? Enfim, a gente vai conhecer a fundo quais são essas dificuldades e depois vamos trabalhar, criar estratégias para... Você falou uma coisa muito legal no começo ali, né? Que é a gente escutar o nosso paciente no consultório. Sim. Só assim você vai identificar qual que é a dor, né, do seu cliente, né? Então, assim, quando você vai começar um trabalho, né, ou expor na rede social, você precisa já ter uma rodagem de consultório, você precisa entender... Pô, no caso cirurgião de cabeça e pescoço, eu lá no meu consultório, cara, a maior parte dos pacientes são mulheres, entre 30 e 40 anos. Lógico que tem mais jovens, tem mais velhas, mas a maioria tá ali entre 30 e 40 anos, né? E geralmente me procuram por problemas com nódulos de tireoide, por exemplo, alguma coisa desse gênero, um problema relacionado à tireoide, geralmente esse problema é nódulo. Pô, pronto. Ali, né? Você já identificou exato. aonde que está o problema, não da maioria, mas de uma parcela considerável dos seus pacientes. Vamos começar a abordar isso. Exato. Vamos começar a trazer isso para o Facebook, para o Instagram, porque às vezes uma pessoa está sentindo aquela dor, está tendo aquele incômodo, aquele desconforto, mas nem imagina que pode ser. Sem sensacionalismo, sem assustar ninguém, vamos tentar manter o tato ali. Mas a ideia em si é você começar a propagar essa informação. Sim. E a pessoa vendo que você sabe, que você tem domínio daquele assunto, putz, então vamos procurar aquele médico. Sim, com certeza. Então é aí que você começa a ganhar esse paciente, você mostrar que você vai cuidar dele, que você tem uma solução, né? Que existe um tratamento, que aquela dor é comum e que outras pessoas já passaram por aquilo e que existe uma solução, né?
Com certeza. Hoje em dia, né, na questão de conteúdo, né, a gente já tendo, vamos voltar um pouco, né, a gente já tendo delimitado, né, a persona, qual que é a dor dela, agora a gente vai começar, né, a desenvolver esse conteúdo, né. Então, assim, uma coisa que eu enxergo muito é que a gente pode fazer 3 tipos de conteúdos principais, né, quando a gente já tem isso delimitado, né. Eu colocaria, né, um primeiro, que seria trabalhar os sintomas, né, então como que esse paciente, ele, vai fazer o diagnóstico, como médico ele faz o diagnóstico desse problema, né? A parte, talvez uma parte de prevenção e promoção de saúde, falar, o autoexame aqui da tireoide, né? Alguma coisa assim nesse quesito. E o terceiro, que é trabalhar a doença em si, né? Então eu imagino assim, se eu fosse começar a criar conteúdo sobre isso, né? Então, né, eu imagino que seja em torno disso. Eu não acho muito legal ficar focando na parte da doença. Primeiro, né, você fala grego, né, com o paciente, que o paciente você fala, vou falar de carcinoma papilífero de tireoide. Nossa. É legal você soltar uma coisa ou outra disso, mas assim, se seu feed for só disso, eu acho que não fica muito legal, né? Não dá. A gente tem que abordar de forma pontual, né, porque, queira ou não, principalmente se for algo recorrente, por exemplo, a gente acabou de passar por 2 anos aí falando de Covid-19, então a gente teve que trazer esse assunto de forma clara, trazer a parte preventiva, né, todos os cuidados antes e depois do Covid, e nesse caso não teve jeito, a gente não podia escapar, não podia ignorar, tivemos que falar da doença. Sim. Vamos tentar falar sensacionalismo, mas aconteceu também de eu me deparar com conteúdos assim que eram assustadores. Ok, foi uma pandemia que foi assustadora, todo né? Todo mundo ficou assustado, então, né? não, mas vamos tentar trabalhar. Você está lidando com pessoas têm sentimentos, vamos tentar trabalhar com tato. Vai falar da doença? Vamos tentar não amenizar, não deixar o mundo cor-de-rosa, mas vamos tentar não assustar quem está passando por aquilo. Sim, né? Eu acho que às vezes essa parte, né, do você trabalhar o medo, né, acho que é meio que você falou um pouco de sensacionalismo, assim, mas o pior é que às vezes funciona, por isso que eu acho que... funciona. É você trabalhar o desfecho negativo, né, que eu chamaria, né, por quê, né, imagina, né, você vai lá, vai falar sobre prevenção de coração. Você fala, olha, cara, você tem que fazer exercício físico pro seu coração ficar jóia. Senão... Cara, tipo, é meio abstrato, né? Você fala assim, né? Às vezes pede, né, um senão, né? Exato. Não. Você pode ter um infarto com 40 anos, né? Pois então, às vezes eu acho que às vezes cabe até, viu? Trabalhar passar o desfecho negativo, né? Vamos dizer, sim, né? Mas eu acho que o reforço positivo ainda funciona melhor. Existe forma de evitar, existe tratamento, então vamos tentar trazer o cuidado. Essa parte do cuidado é muito importante. Inclusive, no que eu venho acompanhando, é uma forma que os médicos vêm abordando bastante. Porque, ok, existe essa doença, não vamos ignorar, não vamos fingir que ela não está ali. Existe, mas existe esse tratamento, existe essa forma de cuidado. Se você for a um médico da sua confiança, ele vai falar isso para você. E ele vai pedir que você siga as orientações dele. Sim. Então, tem o senão, mas eu acredito que como conteúdo de rede social, até para não bater nas diretrizes das redes sociais, é mais assertivo a gente falar sobre esse tipo de cuidado, sabe? Sim. Trazer uma solução e não só o medo, né? Eu sou muito mais a favor, né, de você fazer uma... Eu acho que às vezes assim você fala da doença mesmo. Acho que você precisa às vezes falar da doença. Sim. Eu acho que é legal. Mas se eu fosse fazer uma divisão, eu acho que tinha que ser assim, 70%, 80% falando de sintoma, prevenção. Isso. E deixar, aqueles 20%, 30% ali para você falar de uma doença, para você trazer uma informação diferente sobre doença. Mas assim, um perfil que só fala de doença o tempo todo, eu acho que fica mórbido, a pessoa não vai querer entrar nele, seguir ele, se só fala de coisa ruim. Exato. Cadê a minha solução? Exato. Tá, eu tenho um problema no coração, e aí, o que eu faço? Porque assim, a realidade é que, na verdade, a maior parte das pessoas não tem esse problema.
né? E quando você faz um conteúdo, né, de prevenção, essas coisas, você tem uma abrangência muito maior, né, do que, pô, efetivamente a pessoa que tem um problema ali, né, também, né? Então, Sim. e E sempre tem aquele do fulano de tal tem esse sintoma. sim, nossa, Vamos- a gente muito escuta isso. Nossa, sei lá, um problema, um sintoma que às vezes você acha que não é normal. E fulano de tal tem esse sintoma. Vou incentivá-lo a buscar esse médico ou qualquer outro médico da confiança dele, porque pode evoluir para algo um pouco mais, Sim. né, mais delicado e tudo mais. Então, na hora de gerar conteúdo, tem que ter esse tato, Tá. né? Tem que ter esse cuidado, porque queira ou não, novamente você está lidando com pessoas. Sim. E nisso você acaba se tornando uma referência. Você acaba trazendo esse tipo de conteúdo, você acaba se tornando para os seus seguidores como que eu posso falar? Mas um Google da vida, sabe? Sim, o médico, ele já tem essa aura de autoridade, né? Isso. Porque assim, bem ou mal assim, geralmente o pessoal estudou 10 anos, Nossa, né? Alguma até coisa, mais, né? muito mais. Exato, e tem uma vivência gigante dentro daquele problema que ele se propõe a tratar. Então, cara, é um argumento de autoridade, né? É o gatilho, né? De autoridade, De né? autoridade. Isso que eu falo pra médico, eu falo, meu, a gente não precisa ficar usando o gatilhinho mental nos Não textos, precisa, porque você você já já é autoridade. Você né? é realmente o Exato. doutor daquilo que você está fazendo, se propôs a Exato, fazer. Então, exato. não é trazer esse conteúdo para falar, olha, eu sei mais que fulano de tal. Não, eu sei. Eu tô aqui porque eu sei. Se eu cheguei aqui é porque eu sei. Pra quem não sabe, né, já vamos situar, né, a gente falou um pouquinho de gatilho mental aqui, né, que tem muito disso, né, na parte de copy, né, esses gatilhos Sim. mentais, de usar uma coisa que impulsiona uma resposta na direção daquilo que você tá esperando, né, Sim. que são esses gatilhos mentais, é isso que a gente comentou agora, né, Samala? É aquela chamada para puxar você pro conteúdo, para fazer você prestar atenção naquilo. Então, às vezes a gente usa desses artifícios para trazer a audiência pra gente. Mas nesse caso dos médicos, a gente tem que ter um certo tato para não assustar ninguém, né? E quando a gente tá falando com uma autoridade, com uma pessoa que tá tratando daquilo todos os dias, você tem uma confiabilidade maior no conteúdo. Ele não vai falar para você, sei lá, tratar uma ferida com pasta de dente, por exemplo. Com certeza. Que é o que, sei lá, a avó da gente, queimadura com pasta de dente. Pelo menos eu já tive essa experiência com avós, com tios que já mandaram. Então, tipo, o médico não vai te orientar dessa forma. Então, você já traz essa confiabilidade de que você tem uma solução para o seu paciente. Sim. Então, vamos lá. A gente já falou de persona, da dor dessa persona. Agora, vamos falar do como se comunicar, que você também já tocou um pouquinho nisso. Você já deu como que a gente vai falar, né? Ele tem esse modo, ele tem que refletir também o que a gente é, como a gente é no nosso consultório. Ele tem que ser fidedigno a isso também, Sim, não tem? Sim. Quando você vai criar esse conteúdo, pelo menos eu, quando vou criar conteúdo para outras pessoas, eu já conversei bastante com ela, já bati um papo lá de horas, né? Para tentar pegar, filtrar como essa pessoa fala, o que ela fala e o que ela traz, né? Porque o jeito que você é nas redes sociais, você também tem que ser na parte interna. Você tem que tratar o seu paciente da mesma forma, você tem que trazer esse conforto para ele. Então, como que a gente vai fazer? Ok, a gente tem algumas limitações aí do conselho, mas a ideia é trazer informação. Então, tentar não usar tanto termo técnico nas redes sociais. Se for usar, porque ocorre, abre um parêntese ali para explicar o que é esse termo técnico. No seu consultório, provavelmente, você também
Quando você fala sobre um termo técnico ou sobre um tratamento, você explica de forma mais minuciosa para o seu paciente. Só não joga lá você vai fazer tal procedimento, enfim. Não, você vai explicar como para que serve. Então, nas redes sociais, você tem que seguir a mesma coisa. Num blog, por exemplo, você tem que seguir a mesma coisa. Você tem que deixar aquela pessoa informada de tudo. Então, não adianta sair jogando termo técnico só para mostrar que você sabe. Você tem que atingir com quem você está falando. Então, esse é o maior como fazer que eu levo em consideração quando estou produzindo para médicos. Porque eu não fiz medicina. Então, eu, às vezes, tenho essa dificuldade. Se eu tenho essa dificuldade, imagina quem está lendo. Sim. O que eu acho muito legal, eu falo, né, sempre para os meus colegas, né? Cara, seja quem você é no seu consultório, sabe? Seja fidedigno ao que você é. Se você é aquele médico mais serião, assim, com aquela postura, seja assim na rede social também. Não adianta ser o palhação, porque Exato. Chega lá... Chega no consultório, daí a pessoa vai olhar e vai falar, cara, não é mas... o mesmo cara. Não é a mesma pessoa. Não é a pessoa que me despertou a confiança na rede social, ou no blog, ou no... Exatamente. No meu caso, eu sou bem descontraído mesmo, né? Em todo lugar, eu vou lá, dou uma risada. No consultório é igual. A consulta é igual. Você pode perguntar, depois vai lá nos comentários ali, pergunta para as minhas pacientes, que sempre tem. Eu sou igual no consultório. Mas é exatamente isso. E não só em conteúdo escrito, não, tá? Vai aparecer nos stories. Eu sei que tem muita gente que fica nervosa, tem gente que nem gosta de aparecer, mas vai aparecer. Leva em consideração quem você é, não faz um personagem, não. Exato. O paciente vai criar confiança naquela imagem. Então, se ele chega lá, você é uma pessoa extremamente séria nas redes sociais. Ele chega lá e encontra uma pessoa mais descontraída, mais palhação, que brinca, a pessoa já vai dar uma retraída. O oposto também acontece. Exato, porque ele estava procurando aquilo. Se ele tava procurando, às vezes ele tá procurando um médico mais sério, né? Ele quer aquele cara assim, um doutor, né? Gravata, aquela postura irretocável. Às vezes ele quer um cara mais acolhedor, né? Daí ele chega lá, ele vê o oposto, isso assusta. O paciente vai se sentir incomodado, você também vai ficar alimentando uma mentira que, imagina, você criou esse personagem para rede social, imagina todas as vezes que você for aparecer na rede social, você ter que manter essa postura. É difícil de manter. É difícil porque quase impossível. Isso transparece, eu acho. Com certeza. Quando você tá falando de um jeito forçado, quando você tá lá com o seu celular falando de um jeito forçado, isso mostra, isso sai, né? Pode ser sutil, mas isso sai, a pessoa percebe que não é você. Sim, com certeza. E isso acaba assustando e sendo negativo para os dois lados. Sim. Porque o seu paciente vai esperando uma coisa que ele não encontra e você também vai uma hora você vai cansar. Você cansa, daí você vai parar de produzir o conteúdo. Você vai encher o saco e vai falar, não quero mais produzir conteúdo, eu não quero mais aparecer nos stories, não me sinto confortável. Não tô falando que todo mundo tem que gravar dancinha pra TikTok, não. Não precisa, mas é aquilo. Se você se sente confortável em ser um médico mais descontraído, um médico mais despojado, abordar assuntos de uma forma um pouco mais tranquila, né? Continua aquilo. Quem gostar do seu trabalho nas redes sociais vai procurar isso no seu consultório. Com certeza. E o oposto também. Se você é mais sério nas redes sociais, a pessoa vai procurar aquilo no seu consultório. E você leva isso tudo em consideração na hora de produzir. Você tem que refletir o que esse médico é na hora de... E tem muitos médicos que produzem para si próprios, né? Sim. E essa é uma dica essencial para ele, porque na hora que você começa a escrever, pelo menos comigo, às vezes eu realmente tenho que encarnar o personagem. No meu caso, eu tenho que ser o doutor, eu tenho que ser a doutora, eu tenho que ser o professor, Então, às vezes, pra gente que mexe com redação, a gente acaba tendo que se transformar, mudar ali, desligar todas as outras personalidades e focar naquilo, né? Naquele que a gente está produzindo. Mas, quem produz para si mesmo não precisa inventar esse personagem, é só manter quem você é no seu consultório. Você tá falando com uma câmera ali no momento de gravar stories, no momento de fazer um YouTube da vida,
Mas você está falando ainda com o seu paciente, então mantenha. Não tem que inventar, não tem que trazer, não tem que fazer dancinha do TikTok se não quiser, não tem que ir pela leva da maioria, não. Você continua sendo você. Eu acho que o bom conteúdo, né, é o que agrega hoje, né? Porque a maior moeda, né, o maior valor que a gente pode ter hoje em dia, nesse mundo de rede social, da atenção ela ser tão perene, né, é a atenção. Então, se você traz um conteúdo, uma informação interessante para esse paciente, você vai conseguir a atenção dele, né? Sim. E isso é o maior valor que você pode agregar hoje em dia, né? Você ter a atenção daquele paciente. Ele vai lá, ele te esperar, daí quando você posta alguma coisa, ele lê o conteúdo direitinho, porque você fez uma coisa, né, verdadeira ali, né? Sim, então... e o seu paciente, ele tá buscando um cuidado. Então, ele vai pro lado do médico, assim, se ele tá buscando um médico para cuidar, sei lá, mexer numa parte, sei lá, ele vai fazer precisa fazer uma cirurgia do coração, ou algo até mais leve, quer colocar silicone, enfim. Ele vai buscar um médico de confiança que tem a ver com a personalidade dele, porque você não vai querer você não vai querer desenvolver um trabalho com uma pessoa que você não se sente confortável, não tem confiança. E isso a gente vai buscar onde? A gente vai dar um Google, a gente vai pegar a indicação, a gente vai continuar... Antes da gente consultar aquele médico que a gente está buscando, a gente vai buscar as referências dele. Sim. E se, por exemplo, você vai buscar um podólogo, que seja o mais simples da área da saúde, um esteticista, ali do dia a dia, que essas dicas também não são só para formados em medicina, né? Sim. Qualquer pessoa que mexa com saúde e bem-estar tá ali nesse meio. Mas você vai buscar, e você viu que tem muita reclamação, você fica com o pé atrás. Com certeza, com certeza. Você vai entregar uma parte do seu corpo para uma pessoa que pode ter cometido um erro. Ok, ninguém está, né, isento disso, mas que tem centenas de reclamação, ou que maltratou alguém, ou que, enfim... Não, você pode ter 10 comentários super positivos falando maravilhas de você, mas se tem um comentário falando coisa ruim, esse comentário que tá falando uma coisa ruim... vai performar... Ele vai pesar muito mais do que os 10 positivos. Sim. Né? Então isso é muito delicado. É muito delicado. Então, não mentir nas redes sociais, levar em consideração o bem-estar do seu paciente acima de qualquer coisa, entregar conteúdo de qualidade sem assustar ninguém, né? Trazer o interesse, a curiosidade, trazer o cuidado, a atenção para esse tipo para essa pessoa que tá buscando aquilo, é essencial. Isso é regra de todos os dias. Aí a gente bate também em algumas coisinhas que não se pode fazer nas redes sociais. Porque não que não se deve fazer nas redes sociais, então. Porque rede social não é terra de ninguém. A gente tem alguns direcionamentos. Até telefone, na hora de você colocar telefone no seu rodapézinho lá, a gente tem que levar em consideração. Tomar cuidado com os call to actions, né? Que é aquele convite do ligue para... Uhum. Quer tratar, sei lá, queda capilar, ligue para. Tem que tomar cuidado, porque isso não pode. Divulgar exclusividade, isso não pode. Você não é o único médico que faz isso, você não pode falar que faz isso. Falar de áreas da saúde que você não tem domínio, não pode. Tá. Você tem que levar tudo isso em consideração, porque... o CONAR está aí, né, para censurar a gente. Então, não censura, mas dá aquele puxãozinho de orelha de, você tá falando coisa errada na internet? Com certeza. Internet não é terra de ninguém. Não, com Tem certeza. Muita regra e a gente tem que estar por dentro de tudo. Tem que seguir, né, essas coisas, Sim. né? E para montar o conteúdo, então a gente já falou de definição de persona, da dor dessa persona, de como falar com ele, né? O que não falar também. O que não falar. Daí agora chegou a parte principal. O que eu vou falar, então? Né? Geralmente você pesquisa a área, né? Você olha datas comemorativas, às vezes o mês de prevenção de alguma coisa. Sim.
O que você sugere na hora de Sim. pensar nesse conteúdo? No início pode ser um trabalho de formiguinha, né? Porque até mesmo, às vezes, o médico não está ciente de que tem uma data comemorativa importante. Então, vai buscar as datas comemorativas, o que você pode fazer naquele dia. Se é algo que, claro, né? Se é algo que tem a ver com a sua área de atuação. Mas a gente já identificou a dor. Então, vamos trabalhar em cima dela? Vamos trazer resultado para cima dela? Quais são a maior incidência de atendimentos que você tem? Fala sobre o quê? Fala sobre, eu trato crianças com problema respiratório. Então, vamos falar vamos ajudar essa mãe, esse pai a tratar em casa, vamos tentar trazer soluções para essa mãe, esse pai que estão com problemas no dia a dia, porque a gente sabe que levar ao médico é o primeiro passo. Uhum. Né? O médico vai instruir, o médico vai orientar, mas os cuidados também continuam em casa. Então vamos reforçar essa mensagem do que ela precisa fazer para continuar esse tratamento em casa? Óbvio, sempre frisando que o ideal é qualquer sintoma diferente, leva no médico, né? Mas vamos trazer... Você já identificou a dor, vamos trabalhar em cima dela. Você tem que trazer a solução agora. Você já tem um problema ali. O problema você já identificou. Sim. Então, agora é produzir em cima daquilo. Como você falou, que essa dor, ela veio para incomodar mesmo. Então, agora você entrega a solução. O conteúdo é exatamente isso. É a solução daquilo que você já pesquisou, daquele trabalho de formiguinha que você fez lá atrás. Sim. E uma coisinha que eu acho também bem legal fazer, assim, quem tá se propondo a produzir conteúdo, eu acho que ele precisa ficar antenado nas coisas, né? Novidades. Então, às vezes, vai lá, sai uma matéria na Globo, na Folha, no UOL, falando sobre uma coisa que você trata, que a sua persona se preocupa, então você pode fazer um conteúdo em cima daquilo, dando uma opinião, dando um ponto de vista, trazendo uma coisa nova, né? Sim. Isso, aliás, é um jeito de criar conteúdo que engaja muito, né? Porque você aproveita aquele buzz que tá tendo em cima daquele assunto, né? E você vai lá e aproveita isso e dá a sua opinião, né? Seu ponto de vista, né? Por exemplo, a medicina tá evoluindo todos os dias, então campos de pesquisas tem até você não querer mais. Saiu alguma notícia importante que é da sua área, que você tem domínio, você consegue falar sobre... Vamos criar conteúdo em cima disso, porque você mostra que você está antenado, que você tem domínio daquilo, o seu paciente vai olhar você com bons olhos de, olha, existe um tratamento que está sendo pesquisado, e o meu médico já está de olho nisso também. E se essa pesquisa, esse estudo evoluir, você pode trazer para o seu consultório também, para a sua área, vai estar lá. Então, é super importante trazer essas novidades, porque o seu paciente pode ser que não esteja acompanhando tão de perto algo que é relacionado a ele, mas você tá. Sim. E ele vê que você tá, e ele sabe que você tá. E que se tiver uma solução nova para aquele problema que ele tá tratando, você vai estar por dentro. Sim. Então... Tem uma história muito engraçada, né? Quando eu tava na faculdade, né? Tinha um professor meu que falava assim, cara, eu odeio Fantástico, eu não gosto de Fantástico. Mas ele falou que chegou um certo ponto da carreira dele que ele foi obrigado a começar a assistir Fantástico. Porque sempre o Fantástico tinha alguma coisa de saúde, alguma coisa de doença, tudo. E daí na segunda-feira, no consultório, os pacientes sempre perguntavam. Então, assim, ele ficou meio que obrigado. Ficou refém do Fantástico. Ele teve que começar a assistir Fantástico lá, acompanhar, porque quando ele é abordado, ele já sabe, não, ele vai lá, ele já tá preparado, ele conseguia conversar sobre aquele tema, né? E o Fantástico, ele é um programa popular, então ele acaba atingindo muita gente. Então, se o seu paciente tá assistindo Fantástico, você também vai ter que ficar por dentro para poder cuidar das informações, filtrar as informações que o seu paciente pode absorver. Porque a gente sabe, não só o Fantástico, mas como N programas, às vezes a informação não está 100% filtrada. Às vezes você sabe algo que não estava ali, que precisa ser repassado. Vai chegar o seu paciente lá bombando de pergunta, você tem que estar por dentro. Sim. Não, eu acho que também, né,
esse tipo de programa, eles vão muito atrás de audiência. Então eles vão expor, né, sempre de um jeito, né? Sim, e na não tô falando que eles... prática, às vezes não é tão bonito assim. Exato, é diferente, né, na prática. Às vezes também a gente tá pegando uma exceção nesses programas, né? Eles estão contando, né, que todos esses programas têm essas matérias, eles colocam meio que um storytelling, né? Então eles vão lá, eles puxam um caso e contam um caso que deu super certo. Ou super errado. Ou super errado, né? O que é mais preocupante ainda. Mas eles pegam um caso específico para falar sobre um estudo ou um tratamento, enfim. Eles vão trazer aquela novidade, né, que já foi abordada. E principalmente quando traz solução para uma única pessoa, as outras pessoas que têm os mesmos sintomas, o mesmo problema, vão querer saber mais sobre aquilo. E é normal, você tá tratando de algo que passou na TV e deu certo para fulano de tal. Então, eu acredito que quando você né, acaba encarando essa situação, você tem que estar mais preparado que o seu paciente, porque ele viu uma matéria, você estudou todo o projeto, você acompanhou o estudo. Então você tem que trazer os pontos positivos e negativos e tirar as dúvidas realmente dele na prática, do que está realmente acontecendo. Não, total. Olha só, eu contei a história do meu professor, agora eu vou colocar um caso que aconteceu comigo, né, na minha vida, né? Quando aquela Carla Dias estava no Big Brother, né, daí saiu que ela tinha operado tireoide, que é a minha especialidade, né, ou tireoide, né, ou só tireoide. Ela tinha operado tireoide e ela tinha feito uma técnica que ela tirava pela boca a tireoide, então ela não ficava com cicatriz no pescoço. A técnica eu já praticava, né, na época, mas eu não sabia quem era a Carla Dias, eu não sabia que ela estava no Big Brother, eu também não sabia que ela tinha tido problema da tireoide. Fui garoto, obviamente, eu tinha que saber que a Carla Dias estava no Big Brother e que ela tinha tido esse problema. E por mais que você não assista Big Brother e não saiba quem é Carla Dias, algum paciente veio te questionar. Não, e o pior, eu perdi uma belíssima oportunidade para dar minha opinião sobre essa técnica que a Carla Dias fez, não sei o quê, eu ter abordado esse tema. Então fui super garoto, né? Por isso que eu falei no começo. Não, mas, gente, por mais que você não goste desses programas de reality show, queira ou não, eles trazem os trends, eles trazem os assuntos do dia. Então, não que você precise ficar viciado e assistir todos, enfim, mas os mais relevantes, pelo menos ali por dentro das notícias, você acaba tendo que ficar. Principalmente quando você produz conteúdo, seja para qualquer área, vai sair alguma coisa, nem que seja um meme que você vai ter que explicar. Então, exatamente. Não, você tem que ficar antenado meio que tudo, né? Mas isso é uma coisa que eu acho bacana do Instagram, né? Porque ele se eu clicar 2 vezes em matéria de Big Brother, ele já vai me dar um resumo basicamente diário. Depois, exatamente. Né? Você vai bater o olho lá, você vai ter ver. Vários cortezinhos, cenas. Daí você não precisa assistir, né? Exato. Você não, 5 minutos você sabe o que tá acontecendo. Por mais que você não goste, porque tem muita gente que realmente critica reality show e não quer. E tudo bem você não gostar, não tem problema. Mas isso vai trazer conteúdo novo. Porque uma parcela muito considerável do Brasil assiste. Então isso vai trazer, no seu caso, trouxe o caso da Carla Dias, já teve, né, toda edição tem professores, tem médicos, tem, enfim, e aquilo vai, em algum momento, não todos os dias, que a gente sabe que nem tudo ali a gente consegue aproveitar, mas em algum momento ou outro vai trazer uma pauta que vai ser muito importante para a sua profissão. Então, por mais que você não assista, tenta ficar pelo menos por dentro do que está acontecendo, né? Para você poder abordar, né? Que daí a gente volta naquele negócio do buzz, né? Que eu falei, né? Vai ter um buzz, né? Daquele negócio, então talvez seu post ele performe melhor, né? Seu comentário performe melhor. Mais pessoas conheçam seu trabalho. Pode chegar a viralizar, né? Até, né? Dependendo de quão assertivo você for, de quão legal o conteúdo e a análise que você trouxer, pode até viralizar e você ganhar aí, né, uma audiência grande que você não tinha antes, né? Exato. Às vezes uma oportunidade que você perdeu de falar algo relevante para sua área, você acaba deixando uma oportunidade de transformar seu nome em
a sua página em algo relevante para as pessoas que estão buscando aquilo. Porque um post não vai, nem sempre ele vai viralizar, nem sempre, aliás, é muito difícil fazer ele viralizar, mas você aproveitando essas oportunidades, as pessoas vão, às vezes, né, uma hashtag que você use vai aparecer, desculpa, vai aparecer na rede social de uma pessoa que é um influencer, que vai te divulgar, que vai, enfim, vai levar aquela informação para outras pessoas e aí viral, né? E aí pulveriza. E você acaba recebendo um pouco mais de atenção, vai mostrar outros conteúdos, porque geralmente quando você gosta de um conteúdo, você vai buscar quem é a fonte, o que mais ela fala. Então, isso acaba, né, pulverizando um pouco melhor. Sim, sim. É bem legal, né? Mas vamos sair um pouco de rede social, agora um pouco, né? Porque a gente falou muito de criação de conteúdo para rede social. Porque assim, é a fonte majoritária, né, de conteúdo que a gente tem hoje, né? Mas para que outros lugares eu posso criar um conteúdo, Samula, que você acha que ficaria legal para um médico, né? Criar conteúdo. Hoje a gente tem muitos médicos apostando, né? O site nunca saiu de moda, o site nunca foi defasado, por mais que as pessoas não passem tanto tempo no seu site, por exemplo, quando você busca no Google é a primeira coisa que aparece. Então, o blog, ele não está em baixa. Ele faz você performar e muito bem, né? Então, a gente vai ter ali o espacinho do blog pro médico. Fala mesmo, vai lá. Lá você tem espaço para falar até não querer mais. Enquanto nas outras plataformas você fala menos, você tem que... você está lidando com pessoas lendo rápido, o blog é seu espaço de falar mesmo. Trazer questionamentos, abordar diversos títulos dentro do seu conteúdo ali. Então, esse tipo de conteúdo não vai ser tiro no pé de forma nenhuma. Aquilo ali só tem a te agregar. Hoje a gente consegue encontrar médicos em todos os lugares. No YouTube, criando conteúdo, falando de casos de paciente. Atenção na hora de falar de caso de paciente, porque não pode, né? Não pode expor o paciente. Trazendo casos que eles estão lidando no dia a dia. A gente encontra médicos nos podcasts, a gente encontra médicos... Gente, a internet, ela tá aí realmente para você usufruir. Então, plataforma não falta. Plataforma para você apostar, desde aqueles sites que você coloca a especialidade que você quer e aparece uma lista na sua cidade, até a comunicação interna. O folderzinho, o seu cartão de visita, o seu logo, tudo é comunicação. Então, você vai criar conteúdo em cima daquilo tudo. O que vai estar escrito desde a sua... Sei lá, se você vai criar um cartão de visita, desde o que vai estar escrito nele, tem que estar alinhado com os seus valores, com o que você trata, até o mais simples dos blogs. Até o mais... Tipo, vou escrever um texto de 200 palavras. Vou escrever aqui só para atualizar um caso muito específico que eu tive no meu dia. Tudo ali você vai conseguir performar em cima, desde que lidado da maneira correta, né? Que legal, né? Hoje a internet ela é bem democrática, tem espaço para todo mundo em todo lugar. A diversidade de plataformas e canais que a gente tem hoje para expor o nosso conteúdo, né, para ter uma chance de se comunicar, né, com o nosso paciente, né, é muito grande hoje mesmo, né? Hoje você consegue encontrar médicos trocando ideia com outros médicos, por exemplo, pelo LinkedIn, trocando figurinha ali, olha, aconteceu isso, contando histórias, e o outro médico, olha, também aconteceu isso, e aquilo, você não precisa falar só com o seu paciente. Sim, né? sim. Você não precisa falar só com o seu paciente. O LinkedIn geralmente não é o médico falando com o paciente, Gente, às vezes é o médico falando com outro médico. Exatamente. É uma comunidade de médicos, né, que se cria lá dentro, né, porque ele é mais profissional, né, o LinkedIn, o LinkedIn né? Ele tem esse caráter, né, ele é mais
pessoal, é mais profissional, né? Mais de business, né? Então a galera fala de um jeito diferente dentro dele, né? Sim, inclusive, no caso dos médicos, conversando com outros médicos, existe muito a troca de experiência ali dentro, né? Então, não é só produzir conteúdo para informar o paciente. Ali eles vão conversar, eles vão debater sobre alguma pauta em alta, eles vão zerar aquele assunto, porque são profissionais conversando com outros profissionais. Então, vai ter sempre alguém com uma ideia nova, com uma ideia contrária, com algum assunto que pode ter virado polêmico e que você quer saber mais. Então, ali você vai achar esse conteúdo um pouco... essas pessoas que vão falar de forma mais técnica, né? Isso. Então... É ali que você vai estar. Depende muito do objetivo, para onde você vai migrar, né? Exatamente, né? De novo, né? Quem que é a persona, onde ela tá. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Eu quero rede social só para falar com meu paciente, quero rede social para aprender um pouco mais, para ficar por dentro de informação, enfim. Qual é o seu objetivo nisso tudo? Exatamente. Pô, Samuel, acho que a gente conversou bastante sobre isso. Queria te agradecer por ter vindo hoje, ter conversado aqui com a gente. Todo mundo acho que aprendeu bastante com essas dicas, com esses comentários. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Obrigado, viu, Samuel? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de você ter trazido aqui um pouquinho mais do que eu faço e mostrado, né, que dá para gerar conteúdo de forma simples, sem se descabelar, é só seguir as regrinhas. Ética, né? Ética. Bater bastante em cima dessa tecla, trazer um pouquinho mais aí desse mundo da internet, de como a gente está se comunicando lá dentro. Obrigado, Samuel. Muito obrigada.